Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast em que falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais, com Thaís Requito. E Fernanda Schmidt. Thaís, quero saber, depois da super aula que a gente teve com o Adriano sobre a importância de fazer agachamentos, você começou a fazer agachamento essa semana para aumentar aí a sua vitalidade? Eu fiz. Você acredita que eu fiz ontem? Eu tô até com o tapetinho aqui de ginástica do lado, porque eu passei o dia inteiro assistindo aulas online da pós. E aí, como eu não consegui ir pra academia, né? A gente falou sobre fazer atividade física de forma formal ou não. Eu fiquei, a cada aula que eu terminava, de mais ou menos 40 minutos, 1 hora, eu fazia agachamentos, flexão de braço, polichinelo por alguns minutos. E eu me senti muito Sucesso! orgulhosa. Eu consegui fazer Sucesso! vários ao longo da manhã e da tarde que eu fiquei aqui assistindo as aulas. Eu tô fazendo também e carregando pezinho, né? Minha bebê já tá com mais de 5 quilos, então é com ela no colo que eu vou. Agacha, levanta e vamos lá. Mas o assunto de hoje não é agachamento, o assunto de hoje é resiliência. A gente vai explorar esse conceito de uma forma bastante científica, né? Diversos estudos, já vai trazer fatores que contribuem para uma pessoa ser mais resiliente, vai falar um pouco de como a gente pode aumentar a nossa resiliência. E agora, o que é resiliência? Quando a gente fala em resiliência, quais as palavras que mais vêm na sua cabeça, tá? Acho que alguma coisa no sentido de adaptabilidade ou de cair e levantar, né, e continuar caminhando, essa força, essa superação. Acho que essas são as primeiras palavras, assim, que vêm na minha cabeça quando eu escuto a palavra resiliência. Eu acho que é isso, né? Na minha cabeça também vem bastante, assim, flexibilidade, acho que é uma das primeiras, resiliência mental, então como que a gente lida com o estresse, com a adversidade. Tem outros aspectos que, quando a gente fala de resiliência, eu acho que eles são menos mencionados, mas que eles também são importantes. E a gente vai falar bastante sobre eles aqui hoje, mas, por exemplo, relacionamentos, né? Para você ser mais resiliente, é muito importante que você tenha relacionamentos fortes, que você saiba em quem confiar. É importante ter gratidão. Então, quanto mais você é grato pela vida, maior a sua capacidade aí de ser resiliente. Às vezes até fé ou espiritualidade, você sentir que você faz parte de algo maior do que só, né, do que só você, que existe alguma coisa mais forte, maior do que a gente ali no mundo. São aspectos importantes também de resiliência e que não vem direto na cabeça quando a gente pensa, né, em o que é resiliência. E aí a gente vai falar então sobre as definições da resiliência, como a resiliência se conecta com a felicidade. E aí, para começar essa conversa, a gente pode encontrar várias definições diferentes. Eu até acho legal a gente falar sobre a origem da palavra resiliência, que vem do latim resilire, que é saltar para trás ou voltar ao estágio original. Então, é um termo que vem da física. Então, quando um material, após sofrer uma pressão ou uma deformação, ele volta ao estado original, né? Então, essa palavra, ela migrou do universo das exatas, lá da física, para o universo das humanas, né, de humanas, para se referir a uma capacidade humana de se recuperar das adversidades, né? E a gente tem muitas definições diferentes, como uma delas que a gente trouxe para dividir com vocês é da Barbara Fredrickson, né, que a gente já mencionou também em outros episódios, que é a capacidade de se recuperar de emoções negativas, combinado com adaptação flexível a situações estressantes. E aí, quando a gente fala da Universidade da Pensilvânia, que a gente vem falando bastante aqui também, de todos os estudos da psicologia positiva, a gente tem essa definição de que a resiliência é a capacidade de se recuperar da adversidade e crescer a partir dos desafios. E esse é um conceito bastante popularizado, até mais recentemente, da antifragilidade, né, Fê? Quer comentar? O Nassim Nicholas Taleb, ele já no primeiro livro dele, ele depois escreveu um livro inteiro chamado Antifrágil, né? Então, assim, focado 100% nesse assunto. Mas já no primeiro livro dele, que é Iludidos pelo Acaso, ele fala sobre essa ideia da antifragilidade. E o que eu acho muito legal da antifragilidade é que ela dá um passo além da resiliência. A Tá comentou a questão do material, né? Que ele volta à sua forma original. A ideia da antifragilidade é que você não só volta à sua forma original, mas que você consegue crescer
crescer a partir desses desafios. Então, assim, você, meu, leva um tombo, você não só levanta, mas você levanta mais forte, você levanta mais preparado para encarar a vida, né? Para encarar outros momentos difíceis. É essa ideia mesmo da gente aprender e crescer com o estresse, com os desafios aí que a vida joga aí pra gente, né? Então, dentro do universo aqui da psicologia e desses estudos que a gente vem dividindo com vocês, a resiliência, ela está muito relacionada com essa capacidade de a gente enfrentar, se adaptar de maneira positiva, crescer diante dessas situações adversas e até melhorar, né? Como a Fernanda falou, sair mais forte, no caso da antifragilidade, quando a gente fala desse conceito. Eu acho que é legal a gente comentar aqui também sobre como eventos estressantes, né, e até traumáticos, a gente sempre ouviu muito sobre o estresse pós-traumático, né, e como isso pode deixar marcas importantes nas pessoas, mas como também mais recentemente vem se popularizando a ideia do crescimento pós-traumático, né, e como um trauma, dependendo da forma como ele é elaborado por aquele indivíduo e de como isso se desenvolve a partir daquela situação que causou aquele estresse, de forma nenhuma minimizando, tá bom, pessoal, a importância do trauma e de um evento estressante, mas como há caminhos diferentes, dependendo de como aquele evento é elaborado e de acordo com várias coisas que podem ou não contribuir para a resiliência, né? A gente tem alguns fatores que são protetores da resiliência e um deles, e começando pelo mais básico de todos, que é a biologia. Tem um componente genético que fala sobre a nossa capacidade de ser resiliente. Então, a forma como o nosso corpo responde ao estresse vai influenciar também a nossa capacidade de ser resiliente, né? Então, embora a biologia não seja o foco principal aqui da nossa conversa, é importante a gente entender que esses mesmos traumas, né, como eu disse, eles deixam impressões, deixam registros na gente, até fisiologicamente, na forma como o nosso corpo vai responder àqueles eventos. Então, a gente não pode esquecer da biologia, mas não é só isso, né, Fê? Tem autoconsciência também. Pois é, e quando a gente fala de autoconsciência, tem muito a ver com essa capacidade da gente de pausar e observar o que está acontecendo dentro da gente, seja na nossa cabeça, né? Então, parar e falar: nossa, o que eu estou pensando agora? Isso está me ajudando ou está me atrapalhando? Reconhecer e principalmente nomear as emoções, né? Às vezes a gente sente alguma coisa, a gente falou sobre isso no outro episódio, né, tá? A gente às vezes sente alguma coisa e não sabe necessariamente nomear. Nossa, mas isso que eu estou sentindo é medo ou é ansiedade? O que a gente é difícil às vezes nomear as emoções e observar os nossos próprios comportamentos, reações e principalmente a fisiologia. Então, assim, o que está acontecendo no nosso corpo? Meu batimento cardíaco está acelerado? A minha respiração, será que minha respiração não está curta? Quanto mais a gente conhece é autoconsciência mesmo, né? Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, nossos pontos fortes e fracos, quais são as coisas que mudam, né? O que mexem com a gente, mais fácil é a gente conseguir usar isso a nosso favor para superar esses desafios. E a autoconsciência também é a chave para um próximo passo e um pilar importante da resiliência, que é a autorregulação. Então, quando a gente está diante de um evento estressor, né, de um evento que tira a gente daquele estado que a gente falou do material, né, daquele conceito mais inicial, assim, da resiliência, que é voltar ao estado original. Então, aqui a gente está falando de algum evento que tira a gente desse estado, e a gente chama muito isso de estado luta ou fuga, né, o fight, fly, freeze em inglês, e seria mais ou menos o correspondente a um animal na selva, digamos uma zebra que está ali comendo sua grama, pastando, né, e vivendo ali sua vida de zebra, e de repente surge um predador correndo atrás dela, uma leoa, por exemplo. Então, ela imediatamente recebe vários sinais, né? O corpo dela tem uma série de mudanças fisiológicas que permitem que ela saia correndo o mais rápido possível para sobreviver àquele perigo. Nós, seres humanos, como a gente não vive mais na selva, né, propriamente dito, a gente vive na selva de pedra, como a gente costuma dizer, dificilmente vai entrar um predador atrás da gente, a menos que a gente esteja realmente numa zona mais perigosa, mas pessoas que vivem em grandes cidades, a gente não tem um animal ou uma tribo inimiga vindo atrás da gente, mas a gente tem alguns outros perigos, alguns deles reais, alguns imaginários, né, são preocupações e questões que estão mais na nossa cabeça, e aí a gente entra nesse estado como se a gente fosse uma zebra correndo de uma leoa, né? Correndo de um predador. Então, para o nosso corpo,
uma preocupação que fica voltando o tempo todo e que a gente fica ali ruminando sobre coisas que podem acontecer, perigos que podem surgir, o nosso corpo não entende muito a diferença entre um pensamento e isso acontecer de verdade. Então, ele fica constantemente preparando a gente para entrar nesse estado de luta e fuga. E quando a gente está falando de resiliência, conhecer esses sinais do corpo, né? O que acontece com o nosso corpo em termos de pensamentos, de emoções, de respostas fisiológicas, quando a gente está diante de um evento que tira a gente desse estado mais neutro, né? Então, a gente fala em fight, flight, freeze, né? O luta ou fuga, ou o rest and digest, que é o modo mais neutro, né? Então, que a gente está ali descansando e digerindo a comida. Quando a gente sai desse estado e a gente entra nesse modo mais de alerta, se a gente tem ferramentas de autorregulação, né, de perceber o que está acontecendo com a gente e estabelecer um foco, nomear o que a gente está sentindo, como a Fernanda falou há pouco, e trabalhar com essa autoconsciência, né, a gente vai desenvolver ferramentas, estratégias, mecanismos que vão permitir que a gente se regule, mesmo quando a gente está diante desses eventos que tira a gente ali do estado que seria o mais neutro. E isso tem muito a ver também com a agilidade mental, né, que é a nossa capacidade de, não só perceber o que está acontecendo no nosso corpo, controlar isso que está acontecendo no corpo e na mente, mas também conseguir tomar outras perspectivas sobre aquela situação, né, conseguir pensar naquele problema de outras formas e, com isso, conseguir identificar aí causas, soluções. Eu acho que isso é um ponto que é super importante, né, para você conseguir ter resiliência, você precisa ter um bom funcionamento aí desse seu mecanismo de perceber o que está acontecendo, se controlar e olhar para as coisas sobre outras perspectivas. Tem um texto que eu adoro, que a gente usa muito nos cursos de mindfulness, e eu vou ficar devendo a referência aqui, porque eu não trouxe o nome, mas depois eu deixo lá na descrição do vídeo quem é o autor, se é que tem um autor conhecido, né? Mas é um texto que fala sobre a autobiografia em 5 capítulos, né? Então, eu vou contar a historinha aqui para vocês, vejam se vocês se identificam com isso. Então, começa no capítulo 1. Eu ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio nele. Estou perdido, sem esperança, não é culpa minha e levo uma eternidade para eu encontrar a saída. Capítulo 2, eu ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada, mas eu finjo que não vejo. Caio nele de novo e não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas é minha responsabilidade. Ainda assim, leva um tempão para sair. Capítulo 3, eu ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, eu vejo que ele está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, eu sei onde estou, é a minha responsabilidade, saio imediatamente. Capítulo 4, eu ando pela mesma rua, tem um buraco fundo na calçada, eu dou a volta nele. Capítulo 5, eu ando por outra rua. Então, eu gosto muito dessa historinha, porque, de alguma forma, ela mostra como a gente passa diversas vezes por uma situação que pode ser parecida, mas a gente invariavelmente passa a partir de uma perspectiva nova. Porque já tendo vivido aquela experiência, a gente vai ganhando conhecimento sobre os nossos condicionamentos, os nossos padrões, a forma como a nossa mente funciona, a forma como a gente reage a esses eventos e vai podendo fazer algumas escolhas sutis, que podem parecer muito sutis, mas que vão fazendo a diferença. E aí lá no futuro, de repente, a gente vai conseguir tomar uma ação que vai ser completamente diferente com base em tudo aquilo que a gente integrou do processo que a gente viveu. É muito legal esse texto, né, tá? Eu acho que essa ideia de que a gente pode, às vezes os mesmos desafios vêm pra gente, né? As coisas acontecem com a gente de novo, e como a gente pode conseguir encarar esses desafios de uma forma diferente, né? Literalmente aí andar por outra rua. Quanto mais a gente aprende, quanto mais resiliente a gente é, quanto mais antifrágil a gente é, mais fácil é a gente perceber esses desafios, esses buracos aí, e ao invés de cair, tomar atitudes, por exemplo, andar por outra rua. Muito legal. Tem um outro conceito aqui que eu acho que vale a pena comentar, que eu lembrei agora, é o trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, que eu acho que a gente até já mencionou em algum outro episódio, que fala sobre esses períodos de mudança que a gente vive, né? Então, ela é uma psiquiatra suíço-americana e ela trabalhava com pessoas que estavam no fim das suas vidas, né? Com um trabalho
paliativo ali, pessoas que tinham doenças terminais ou que estavam vivendo um luto em algum outro aspecto da sua vida. E ela falava muito sobre os estágios que a gente vive num momento de mudança, né? Então a gente começa ali na negação, então acontece uma coisa que a gente não espera, e a primeira coisa que a gente tende a fazer é negar que aquilo acontece, né? E eu gosto muito de usar a história não, né? Mas a vivência que a gente teve com a pandemia, porque logo que a gente recebeu a notícia, muitos de nós pensávamos, mas isso aqui não vai chegar no Brasil com essa força que está ali na Ásia, na Europa, né? A gente é um país tropical, aqui a gente está no verão, tudo aberto, nananã. Então, a tendência que a gente tem é de negar num primeiro momento, né? E aí, quando a gente realmente se vê de cara com a situação, a gente pode sentir raiva, né? Poxa, mas minha vida mudou completamente, eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes. E o próximo estágio é barganhar, né? Então, não, mas e se eu, 2 semanas, assim, eu topo ficar em casa no lockdown, mas depois eu já quero voltar para minha vida de antes. Até que a gente passa por um estágio que é a depressão, né? Um entristecimento de realmente ter que lidar com a situação nova que se apresenta. E para o último passo, né, o último estágio, ser a aceitação e a integração de tudo que a gente viveu, né? Então, essa historinha aqui dos 5 capítulos, de alguma forma, também conecta com esse modelo de trabalho da Elizabeth Kubler-Ross, que diz pra gente que a gente tem essa capacidade de ser resiliente e superar desafios que a gente nem acreditava, né, que seria capaz, porque a gente vai viver todas essas etapas e vai integrar aprendizados de cada uma delas, e quando a gente chegar lá no final, a gente vai sair mais capaz de lidar com novos desafios no futuro, né? Então vai dar mais dessa agilidade, dessa flexibilidade pra gente, que é tão importante quando a gente fala de cultivar a felicidade e bem-estar no longo prazo. Esse negócio das fases do luto é super forte, né, e eu acho que é uma teoria ou enfim, são passos que acontecem com a gente, não só no caso de luto pela morte de um ente querido, mas também pode ser morte de um pet, né, pode ser do seu cachorrinho de estimação, ou qualquer tipo de perda, né, uma perda de um emprego, uma perda de uma amizade. Eu acho que é super importante a gente conhecer essas etapas e entender aonde que a gente tá para conseguir, né, superar, enfim, e passar para a próxima fase, né, melhorar o nosso estado em relação a alguma determinada coisa. Um outro fator que acho que é super importante também quando a gente fala de resiliência é o otimismo. E otimismo não é só a pessoa que acha que as coisas vão ser melhores no futuro, mas é você realmente, assim, quando você acredita em um futuro positivo, em um futuro melhor, isso acaba funcionando meio que como um motor de resiliência, né? Ele te ajuda a persistir, te ajuda a enfrentar desafios por mais tempo, te ajuda até mesmo a diferenciar o que pode ser controlado daquilo que simplesmente a gente tem que aceitar, né? Tem coisa que é como é. Não gosto muito dessa frase, né? It is what it is, parece que a gente meio que não tem poder, mas a gente precisa. Tem coisas que a gente realmente não consegue ajustar ou mexer na vida, a gente tem que aceitar, mas quando você é otimista, você consegue separar o que você precisa simplesmente aceitar daquilo que você pode realmente controlar. E isso te ajuda a encarar problemas não como ameaças ou como o fim do mundo, né? Ou como o buraco que você vai cair na rua, mas sim como desafios que você pode realmente superar. E o otimismo, o Martin Seligman, que a gente sempre fala aqui da psicologia positiva, ele trata o otimismo como um estilo explicativo, né? Então, basicamente, ele diz que isso tem a ver com a forma como a gente conta as histórias que a gente vive pra gente mesmo. E aí, ele usa em inglês 3 termos, ele fala que são os 3 P's que a gente precisa desenvolver, ou pelo menos tá consciente, para perceber se a gente tem um estilo explicativo mais pessimista ou otimista em relação às coisas. Então, esses 3 P's são de pervasivo, pessoal e permanente. O que isso quer dizer? Eu passo por uma situação, né? Então, por exemplo, recebo uma crítica numa reunião que eu acabei de participar. Eu traduzo essa crítica que eu recebi daquele ponto específico, daquela atuação naquela reunião, para algo que é pervasivo, ou seja, está presente em todas as áreas da minha vida, né? Eu começo já a achar que eu sou uma má mãe, uma má profissional, uma má isso, vou misturando e buscando evidências que vão contar essa história para mim como se todas as áreas da minha vida fossem ruins por causa disso, né? E eu trago essa crítica para o pessoal. Então, eu, Thaís,
não tenho capacidade, não sou boa o bastante, sou uma fraude, sou um fracasso. E tenho a tendência de achar que essa situação é permanente, né? Então, talvez eu evite depois passar por outras reuniões em que eu tenha que me expor, ou outras situações que vão me colocar numa situação de vulnerabilidade desse tipo, né? De apresentar, de estar na frente de outras pessoas. E então esse seria um estilo explicativo mais pessimista, né? Então, quando a gente está diante de um contratempo, uma adversidade, se a gente conta a história desse jeito para a gente mesmo, é difícil que a gente consiga superar aquele obstáculo e sair lá no fim da história melhor do que a gente entrou, né? Que é o que a gente está falando aqui, de acumular os aprendizados. Então, se eu tenho um estilo explicativo, por outro lado, que é mais otimista, usando ainda esses 3 P's, né? Eu sei que essa situação não é, ou que essa crítica que eu recebi não é pervasiva, ela não diz respeito a todas as áreas da minha vida, ela diz respeito àquela reunião específica em que eu tive uma determinada atuação e talvez eu não tenha dormido direito à noite, ou eu não tenha me preparado com o material correto, ou simplesmente não soubesse aquela informação, né? Então isso não é pessoal, não sou eu, Thaís, que sou um fracasso, eu simplesmente naquele momento, por causas e condições específicas, performei de uma determinada forma, e isso não é permanente, é algo que eu posso desenvolver, então eu posso buscar mais recursos, me preparar melhor da outra vez, ou ser mais vocal em relação às minhas limitações, ou falta de conhecimento, necessidade de recurso. Então, acho que fica bem evidente nesse trabalho do Seligman, e olhando por esses 3 olhares aqui, né, por esses 3 pilares, os 3 P's, a gente consegue ter mais clareza de como treinar a nossa forma de contar a história pra gente mesmo ajuda a gente a superar as situações que invariavelmente vão acontecer e vão ser desafiadoras e integrar os aprendizados para que numa outra oportunidade a gente possa ter uma performance diferente, né, ou lidar com aquela situação de forma diferente. Super legal, tá? Isso, eu acho que é importante também a gente entender e acreditar que a gente pode aprender a ser mais otimista, né? Isso é uma coisa que eu acho que é super importante, assim. E quando a gente fala dos estilos explicativos do Seligman, é bem isso, assim. Se você consegue separar e para ser menos negativo, né? Para ser mais otimista, você pensar que as questões elas estão fora de você. Você pensar que as causas podem mudar, que elas são específicas a uma determinada situação e não da sua vida inteira, eu acho que ajuda, né? Quando você começa a conseguir separar, assim. E uma outra coisa que eu acho que é super importante também é a questão de é o que a gente chama de autoeficácia, né? Mas é assim, é de quanto você conhece as suas próprias habilidades e o quanto você confia nas suas próprias habilidades para lidar com as coisas que estão acontecendo. Então, como que você conhece, você sabe quais são os seus talentos, você consegue ter aquele mindset de crescimento, de falar assim, não, isso eu consigo, entender que um problema, ele não é impossível de ser superado, mas que você pode usar até a gente já falou um pouquinho sobre forças de caráter aqui, né, mas você pode usar essas suas forças, essas suas fortalezas como ferramenta para enfrentar essas adversidades da vida. Quanto mais você se conhece, de novo, mais fácil fica para você conseguir enfrentar as adversidades e melhor fica maior fica a sua resiliência, né? E outro aspecto importante para a resiliência é a conexão, né? Porque afinal de contas a gente não vive no mundo sozinho e a gente já falou aqui várias vezes sobre a importância das relações. Então, muitas vezes, para a gente superar um desafio, uma adversidade, pertencer a um grupo e ter pessoas com quem a gente pode contar, nos ajuda a ter esse olhar para um futuro em que as coisas vão poder se resolver, né? Ou mesmo para o presente, para os passos que eu preciso dar para caminhar diante daquela situação que eu estou enfrentando ou que eu estou vivendo. E isso não é algo que a gente constrói ali no momento, né, da diversidade, mas o estilo de apego seguro na infância, ele também está associado a maior resiliência, né? Então, para nós que temos filhas pequenas e para todo mundo que é pai e mãe aqui, que já estudou um pouco sobre o assunto, sabe que quanto mais a criança é segura, né, se sente segura e acolhida na infância, isso é algo que vai depois se desenrolar em toda a vida dela. Né, a gente tem o abandono aprendido, a gente já comentou também aqui em um outro episódio, também foi um trabalho em que o Seligman se aprofundou, em que basicamente, isso é uma coisa mais ou menos recente, né? Eu me lembro quando eu tinha amigas com filhos pequenos,
alguns anos atrás, nem muito tempo, uma década atrás, um pouco mais que isso, em que a regra era deixar os bebês chorando no berço até parar de chorar, e isso era um sinal de que ele tinha aprendido a dormir sozinho, né. Então, eu ouvia as minhas amigas, tinha livro, tinha várias técnicas para você fazer isso, e hoje em dia já se tem um olhar mais cuidadoso para isso, né, uma indicação de que quando a criança para de chorar, não é porque ela aprendeu a dormir sozinho, é porque ela aprendeu que ela está abandonada e que não importa o quanto ela chore, ninguém vai vir para acudi-la, né, para ajudá-la. E aí tem alguns autores que falam, né, se a gente for fazer o paralelo com o mundo lá mais selvagem, para a gente entender o que que seria a nossa natureza, imagina um bebezinho humano berrando no meio da floresta e atrair um monte de predadores, né, potenciais predadores. Então, parece ser contrário à nossa natureza, deixar um bebê ali chorando, se esgoelando sozinho. Mas por muito tempo isso foi visto como uma coisa mais natural e até um processo para educar, digamos assim, né, as crianças. E hoje em dia a gente sabe que é o contrário disso, né? Quando a gente acolhe e dá segurança para essa criança, isso vai se converter depois em maior resiliência e uma segurança emocional, uma confiança nela mesma para lidar com situações desafiadoras no futuro. Né? Então eu acho muito bacana assim ler e estudar sobre esse assunto na infância, até para a gente entender hoje as nossas incongruências, as nossas inconsistências e pensar, poxa, lá no passado, na minha infância, talvez eu não tenha tido a oportunidade de desenvolver determinados mecanismos, até porque os conceitos e tudo que estava ali posto era diferente, mas como é que a gente consegue hoje, então, ir atrás dessas conexões, né? Isso pode incluir a espiritualidade, se isso fizer sentido para você, a conexão com algo maior, né? A fé, a natureza, uma missão, um propósito, como a gente já falou aqui, mas o importante é ter esse sentimento de pertencer a algo significativo que vai além da gente enquanto indivíduos isolados e solitários aqui caminhando pelo mundo. Não, isso tem muito a ver também com as instituições como um todo, né, acho que a gente fala e a gente o exemplo do apego seguro, ele vem da questão da família, mas vale para todas as instituições nas quais a gente participa, pode ser a escola, pode ser a comunidade, pode ser o nosso local de trabalho, mas dependendo de como é o ambiente, isso influencia muito a nossa resiliência, né. Se você tá num ambiente onde você tem liberdade de se expressar, onde o ambiente você sente, né, a gente fala de ambiente seguro quando a gente fala de mercado de trabalho, mas ou dos ambientes de trabalho, mas onde você sente que você tem apoio, onde você é valorizado, isso influencia no seu nível de resiliência, versus ambientes que são hostis ou negligentes, que prejudicam a nossa capacidade de ser resiliente, né. E se você que está escutando a gente aí, né, do outro lado, tá pensando: "Tá, mas o que que tudo isso aí tem a ver com felicidade?", né, caso não tenha ficado evidente até aqui, todos esses aspectos que a gente foi mencionando, a resiliência, ela é um dos pilares que sustenta esse bem-estar quando a gente fala uma coisa mais, de longo prazo, né, porque, senão a gente fala só sobre aqueles sentimentos mais momentâneos, né, a alegria, a euforia que a gente já falou aqui antes. Mas quando a gente fala nesse bem-estar de forma duradoura, a resiliência, ela permite que a gente se relacione com os eventos desafiadores ou que a gente cultive esse bem-estar e essa felicidade apesar dos eventos desafiadores, né? Porque não tem nada a ver com a gente não viver as experiências difíceis ou até a gente ou ter a expectativa de que a gente não vai se sentir frustrado ou com raiva ou triste ou com medo quando a gente está diante de uma situação difícil. Ao contrário, é justamente a gente passar por todos esses pilares aqui, né, ou exercitar algumas dessas coisas que a gente falou aqui, para perceber que a autorregulação, a autoconsciência, o otimismo, eles podem ser ferramentas que nos ajudam a viver aquele desafio que a gente está vivendo naquele momento, focado no que a gente pode fazer, no que está ao nosso alcance, o que que a gente pode gerenciar e o que a gente vai planejar, talvez, para se preparar para o futuro, para depois que essa situação melhorar, né? Então, a resiliência, ela está associada com essa possibilidade de experimentar mais emoções positivas depois dos eventos difíceis, né, a gente já falou bastante aqui sobre a importância das emoções positivas, e a resiliência também ajuda a gente a manter as relações sociais estáveis, que são protetoras do bem-estar, como a gente já falou aqui também, e traz níveis mais altos de satisfação com a vida, né, mesmo quando a gente está numa dificuldade, né, quantas vezes aqui eh, a gente, né, eu, a Fê, com certeza a gente tem milhares de exemplos, mas vocês que estão ouvindo a gente também, de situações que a gente viveu, e aí quando a gente chegou lá do outro lado, né, mesmo que parecesse impossível, quando a gente chegou lá do outro lado, a gente falou, caramba,
eu sou muito mais potente, corajoso, capaz do que eu achava que era quando a situação se apresentou, né. Então, essa resiliência, ela traz esse senso pra gente de que a gente pode ser satisfeito com a vida e se apropriar dessas nossas fortalezas, apesar das dificuldades, né, como se fosse uma força interior mesmo, né. E uma coisa muito legal sobre a resiliência e todas as habilidades que a gente vai falando aqui, é que elas são capacidades humanas e que a gente pode desenvolver, né. Se a gente aplicar as estratégias corretas, a gente vai, desenvolver essa habilidade, fortalecer mais ou menos como se fosse um músculo, né. E aí quando uma situação difícil se apresentar, a gente vai perceber que a gente tem essa capacidade mais fortalecida, para usar a nosso favor. Tá, e você sabe que você estava falando aqui, eu estava pensando, né, a gente realmente não controla as coisas que acontecem com a gente, mas a gente pode controlar como que a gente interpreta, o que a gente pensa sobre aquilo que está acontecendo, para evitar que tenha um duplo sofrimento, né. Então, assim, você leva lá uma flechada, e aí, não contente em levar uma flechada, o que que você faz? Você fica lá com a flecha, você quase que leva uma segunda flechada, você mesmo, porque de tanto que você tá cutucando a ferida, sabe, de tanto que você tá mexendo, ao invés de crescer com isso, né, de conseguir realmente parar, observar, perceber o que aconteceu, separar o que é o problema do que é a sua imaginação e o que a gente faz em cima do problema, pra conseguir sair melhor do outro lado. É, e eu acho que aqui se aplica um conceito também da TCC, né, a gente usa muito isso nos cursos de Mindfulness e terapia cognitivo-comportamental, combina esses elementos para tratamento de depressão, né, e é muito importante esse conceito da segunda flechada que você falou, e esse entendimento da relação entre os pensamentos, as emoções, o que a gente faz com aquela situação, né. Então, na TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, que foi amplamente difundida pelo trabalho do Aaron Beck, ele basicamente tinha essa curiosidade, né, por que que 2 pessoas expostas ao mesmo evento vão ter reações completamente diferentes, né. Então, aquela cena clássica, né, um acidente de carro, os 2 carros batem e aí uma pessoa sai do carro: "Nossa, ainda bem, ninguém se machucou, tá todo mundo bem, como é que vocês estão, tal? Nossa, graças a Deus, tá todo mundo aqui bem". E a outra pessoa sai xingando, gritando, querendo bater em todo mundo, né. Por que que 2 pessoas vivendo a mesma situação, teoricamente, né, o evento em si é o mesmo, têm reações completamente diferentes? E daí, o que o Aaron propõe, né, como hipótese, é que tem algo ali além do evento que dá cor para essa reação, né. Então isso vem muito do pensamento. Então, na TCC, a gente fala muito sobre como o significado que a gente dá, né, para aquela situação, e não é necessariamente uma coisa que a gente faz de forma consciente, né, em segundos a mente dá um significado para aquela situação. Então, a pessoa que sai do carro perguntando se tá todo mundo bem, enxergou a cena dessa forma, né. Então, nossa, foi um acidente, mas ninguém se machucou, que bom. E a outra pessoa talvez enxergue como: "Ah, eu uso o meu carro para trabalhar", ou já é a terceira vez esse ano que batem no meu carro. Vai saber, né, eu tô atrasado para o trabalho, eu tô cheio de problema em casa, não tenho dinheiro para mandar arrumar o carro. A mente deu outro significado para aquela situação, e a partir daí vão surgir sentimentos muito diferentes, né. Então a pessoa que sai do carro, ainda bem ninguém se machucou, sai sentindo gratidão, né, "Nossa, que bom que tá tudo bem", enquanto a outra pessoa sai sentindo raiva, né, sai furiosa. E aí os comportamentos, eles vão ser decorrentes dessa primeira interpretação, né. Então, no modelo do Aaron Beck, a gente fala do modelo ABC, em que A é a situação, e a gente geralmente associa o evento ao que a gente sente, né. Então: "Ah, bateram no meu carro e aí eu saí gritando mesmo com todo mundo, e aí fui lá, fiz um escândalo". Como se fosse o evento que causou essa reação. Mas, na verdade, tem o B ali no meio, né, entre o A e o C, o B, que é esse pensamento automático, né, esse significado que a gente dá para aquele evento, e aí sim, como consequência, vão surgir sentimentos, comportamentos, né, ações. E então, de fato, né, como a Fernanda falou, a gente não pode controlar o que acontece com a gente, a maioria das vezes, mas a gente pode, no mínimo, conhecer e fazer uma gestão, assim, mais consciente do que a gente está pensando em relação a essa situação e como a partir daí vão surgir vários outros desdobramentos que podem trazer consequências que vão ser mais ou menos favoráveis para minha vida, dependendo de como eu lidar com aquilo, né.
Tá, e você sabe que com base tanto nos estudos de terapia cognitivo-comportamental, né, tanto nas teorias formuladas pelo Aaron Beck, quanto pela teoria do estilo explicativo do Seligman, a Karen Reikvik, ela é uma professora da Universidade da Pensilvânia, ela desenvolveu o que ela chama de thinking traps, né? Ela usou todas essas outras diferentes teorias, mas ela fala, inclusive, no curso dela de resiliência, um dos meus cursos de resiliência mais famosos aí dos Estados Unidos, mas ela fala sobre 5 principais thinking traps, que são assim essas armadilhas aí que o nosso pensamento faz com a gente. E eu acho que eles são super legais, assim, porque a gente, nossa, eu fazendo o curso e depois lendo a respeito, eu me peguei em várias delas, né? Várias dessas armadilhas. E uma delas é o que ela chama de mind reading, né? Que é a leitura mental. Que é você assumir que você sabe o que a outra pessoa tá pensando, geralmente de uma forma negativa, né? Ou você assumir que a outra pessoa sabe ou tá adivinhando os seus pensamentos. E isso tem uma série de consequências. E recentemente eu tava lendo, acho que eu comentei aqui, eu tava lendo Ana Karenina, acabei de terminar o livro, e tem uma parte que eu achei sensacional. O quanto o Tolstói, né, que é o autor, ele conseguiu retratar um momento desses dessa armadilha aí de leitura mental, que é a Ana Karenina imaginando um diálogo dela com o marido, né? O marido não, né? Enfim, amante, sem querer dar muitos spoilers, mas é ela com o parceiro. É, ela começa a imaginar o diálogo dos dois, e aí ela começa a imaginar, tá, e se eu falar isso pra ele, então ele vai falar tal coisa, eu vou falar tal coisa, ele vai falar tal coisa. Depois de meia hora de imaginação, ela tá brava com ele. Ele não fez nada. Assim, 100% o diálogo inteiro foi na cabeça dela, mas ela sente isso como se fosse real. E essa armadilha, ela é super perigosa, né? Porque ela causa realmente um prejuízo na comunicação. A gente começa aí meio que a misturar o que realmente aconteceu com o que eu imaginei em cima daquilo que aconteceu e gera, né, esse afastamento emocional, esse isolamento da pessoa que tá presa aí dentro dessa armadilha. É legal esse nome que ela dá, né, de traps. Na TCC a gente chama isso de distorção cognitiva, né, ou esses padrões automáticos mesmo de pensamento. Isso é muito típico, né, especialmente com pessoas que a gente tem até mais intimidade, assim, que a gente acha que a gente já conhece aquele olhar ou aquela atitude, né, e aí a gente vai achar que ou um colega de trabalho fez uma coisa de propósito para prejudicar a gente, aí a gente tem toda essa conversa que vai passar na nossa cabeça, assumindo que a gente sabe o que a outra pessoa fez ou pensou, quando na maioria das vezes as pessoas estão só vivendo a vida delas e muitas vezes nem lembraram, assim, a gente nem passou no topo da lista da mente dessas pessoas, dos temas que a pessoa estava pensando enquanto ela estava ali vivendo naquela situação, né? Então, isso tem a ver com uma questão da gente assumir, né, pular para esses pensamentos que são automáticos, sem a gente se dar conta de que eles contêm erros ali, né? Eles não têm evidências necessariamente na realidade, né? E tem um outro desses traps aí que ela sugere, que é o me trap, né? Que é essa culpa pessoal. Então, achar que você é o único responsável por um problema, né? Então, eu que causei toda essa situação, quando a gente aumenta muito a nossa participação, né, naquela situação, isso gera culpa, tristeza, autocrítica excessiva, a gente muitas vezes pode acabar se isolando e se auto-sabotando. E eu gosto muito de um exercício que a gente faz, usando essas metodologias, né, da TCC, em que a gente vai buscar evidências, a gente muitas vezes desenha uma espécie de um gráfico como se fosse uma pizza, e aí a gente divide, mas de forma mais consistente, qual é a nossa responsabilidade e a responsabilidade de todos os outros elementos envolvidos, sejam outras pessoas ou coisas que a gente não podia controlar. E muitas vezes a gente se surpreende com como a gente pode começar achando que a culpa é 100% nossa, mas na verdade talvez 5% ou não, 50% ou 80% sejam culpa nossa, né, ou nossa responsabilidade, mas muitos outros elementos podem estar contidos ali para que aquela situação terminasse daquela maneira. E tem também o contrário, né, tá? Tem o them trap, que é quando a culpa é toda dos outros. Você não assumir nenhuma parte aí da culpa ou da responsabilidade pelas coisas que acontecem. E isso tem um efeito super sério, né? De gerar realmente raiva, agressividade, muita reatividade. E dificulta você
dificulta a aprendizagem, né? Dificulta você aprender alguma coisa com aquela situação ali que aconteceu com você. Então é muito comum, né? As pessoas estão assim, ah, meu colega é incompetente, tipo, fulano fez isso, fulano fez aquilo, o sistema é injusto, sabe? Nada, é tudo culpa dos outros, de alguma outra força, e nada é nossa responsabilidade. Isso a gente também vê muito acontecendo, né? E uma outra dessas armadilhas, que é a catastrofização, catastrophizing em inglês, que é aquela sensação de que a gente tem de que tudo vai dar errado. Então a gente fica preso, ruminando ali nos piores cenários possíveis, que muitas vezes são completamente desconectados da realidade, né? Criando vários perigos na nossa cabeça, enfim, que não estão necessariamente ligados com a situação que está acontecendo de fato. E isso deixa a gente extremamente ansioso, agitado, com sintomas físicos até, né? Dificuldade de dormir muitas vezes. Isso pode causar paralisia, né? E deixar a gente ali distante da resolução daquele problema. E é muito comum, assim, quando a gente tem algum indício, né, a teoria de onde há fumaça há fogo, né, talvez você escute falar de uma potencial demissão em massa que vai acontecer na sua empresa, e aí você já começa ali a criar todos os cenários possíveis de que você vai não só você vai ser demitido, como você nunca vai conseguir um bom trabalho de novo, e se bobear, você vai morar embaixo da ponte, porque você nunca mais vai conseguir um emprego que te dê reconhecimento e tudo mais, né? Então, assim, a mente ela é capaz de criar uns cenários que são muito malucos e que deixam a gente sofrendo por antecipação, né? E aí, isso impede que a gente lide com a realidade em si, para que a gente desenvolva as habilidades, os recursos, ou faça as conexões que são necessárias para a gente sair dessa situação desafiadora em que a gente se Você encontra. sabe que a catastrofização, esse nome é difícil de falar, né? Ela tem três estilos, né? Ela tem um primeiro estilo que seria é um que você vai, uma consequência leva a outra. Então, assim, você perdeu seu emprego, então você não vai conseguir pagar as contas, você não vai conseguir pagar sei lá, o boleto do apartamento, você vai ficar sem casa e, assim, como se fosse uma bola de neve, né? As coisas vão aumentando uma em cima da outra, uma consequência levando a outra. E isso é quando quem vive, né, quem passa por isso, sente aquela ansiedade super visível mesmo, né? Tipo, de ficar realmente inquieto, tal, porque as coisas vão piorando. Mas tem outros dois estilos que talvez sejam um pouco menos óbvios, mas é quando aconteceu uma coisa ruim em uma esfera da sua vida e você acha que isso vai passar para todas as outras, né? Então é como se você tivesse, de novo, você perde o emprego, mas então as coisas que não tem nada a ver, talvez você perca o emprego, você não tenha dinheiro, mas isso significa que as outras coisas, outras esferas da sua vida não vão estar bem. Então, se você está estudando, significa que você vai mal na prova. Se você tem um relacionamento, significa que você vai brigar com esse seu parceiro. Você começa a jogar o problema para todos os lados, não só numa bola de neve, mas realmente assim, espalhando a neve aí, né? O problema para todo lado. E um terceiro estilo é quando você, não necessariamente você está aumentando o problema ou está jogando ele para todo lado, né? Olhando ele como se ele fosse pervasivo, né? Em todas as esferas da sua vida, mas é você estar focado naquele único problema. Isso acaba tendo uma intensidade aí um pouco menor, mas ela também gera paralisação, porque você fica preso dentro daquele problema e você não consegue sair. Então você meio que fica só nesse estilo aí de ruminação, né? E é muito engraçado que alguns estudos, e tem um estudo até da teoria da ruminação, da Susan Nolan Hoxema, ela fala que quando as pessoas têm um problema, o homem, né, em geral, tá? Isso aqui é média, sem falar de estereótipos, mas muito em cima de pesquisas assim, quantitativas, os homens, eles tendem a procurar se distrair. Então, para fugir daquele problema, o homem vai para jogar um videogame, jogar bola, enfim, fazer qualquer coisa para não pensar no problema. E a mulher, ela tende a ficar nesse circling, né? A ficar pensando aí nesse processo de ruminação. Eu acho que é super interessante, assim, a gente entender e o quantas vezes a gente não se viu em alguma dessas situações, né? Catastrofizando as coisas que acontecem aí na nossa vida. E muitas vezes a gente não tem recurso para nomear, né, a gente nem se dá conta que é isso que a gente está vivendo. Eu atendo muitas pessoas, né, tanto pessoas quanto empresas, e aí nas sessões de coaching ou em treinamentos, e quando a gente fala sobre esses aspectos e como os pensamentos estão relacionados com as emoções e a forma como isso gera uma série de consequências,
as pessoas se surpreendem e só isso muitas vezes já promove uma grande transformação na vida das pessoas, né? Que é entender que isso é só um pensamento, né? Ou é um conjunto de centenas de pensamentos que estão assim trazendo todos os piores cenários possíveis, mas que não necessariamente eles vão se concretizar, né? Então isso alivia muito fortemente essa ansiedade que a gente vive já se preparando para todas as catástrofes que podem acontecer e que talvez a gente tenha sofrido vários dias, perdido o sono várias noites e no final das contas nem aconteceu, né? A gente achou que ia ser mandado embora e aí a gente nem foi mandado embora e aí tudo continuou como era, mas a gente passou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses inteiros já sofrendo por antecipação. Então, é muito importante, né, quando a gente traz esses conceitos aqui, é com a ideia de que a gente possa reconhecer e nomear o que está se passando com a gente, para que a partir dessa consciência do que está acontecendo com a gente, e primeiro de tudo entendendo que a gente não tem um defeito, né, de que não é uma coisa errada comigo, são mecanismos humanos, né, são coisas que acontecem com as pessoas em geral, quando estão vivendo situações desafiadoras, obstáculos. Então a gente começa a se sentir pertencente, né, capaz de lidar com aquela situação, porque outras pessoas já passaram, não sou eu que tenho algum defeito e eu sei nomear o que está acontecendo comigo. E a partir daí eu posso fazer escolhas mais conscientes e que vão promover um futuro mais desejável para mim. Tem aí um último thinking trap, né? Uma última armadilha dessas que a gente faz, que é essa sensação de desamparo. E, de novo, tem muito a ver com o que o Seligman fala, que a Thaís explicou mais cedo aqui no episódio, que é sobre como a gente explica as coisas que acontecem com a gente. Quando a gente acha que as coisas são pervasivas e que vão se manter desse jeito, né? Que elas são, que elas vão invadir a nossa vida toda, é muito comum a gente achar que a gente não tem controle nenhum sobre uma determinada situação. E isso leva muita desesperança, desmotivação, né? Pode levar até a sintomas depressivos mesmo, porque a pessoa fica ali passiva, né? Ela assim, não, mas se é assim mesmo, tipo, é isso que aconteceu, acabou, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho poder nenhum. Isso leva muita desesperança, né? Acho que o contrário ali do que a gente tinha falado sobre de otimismo, a pessoa acaba abandonando qualquer esforço aí, abandonando qualquer chance de superar aquele desafio, porque simplesmente está ali desamparada. Agora, Fê, a gente está falando muito aqui sobre a importância da resiliência, como ser mais resiliente e como a resiliência se conecta com a felicidade, o bem-estar. Mas eu acho que é muito importante também fazer um contraponto, que é perceber o limite da resiliência. Quando a gente está vivendo uma situação específica e aí a gente é capaz de usar as nossas habilidades para superar aquela situação desafiadora e sair do outro lado, né? Ou levantar depois de cair. E entender que muitas vezes exigem da gente um comportamento que chamam de resiliência, quando na verdade a gente está num ambiente tóxico, abusivo, numa relação que não nos faz bem, e aí a gente está escutando, não, mas você tem que ser resiliente, você não é resiliente o bastante. Né? Então é muito diferente o conceito de resiliência que é bom pra gente, né, que é útil pra gente, benéfico, e esse outro conceito, né, que a gente escuta na sociedade de forma geral, você está num ambiente de trabalho em que as pessoas te maltratam, te desrespeitam, exigem que você trabalhe além do seu horário, e você não tem os mínimos benefícios ou reconhecimento para você trabalhar dignamente, mas você tem que ser resiliente. Ou mesmo na sociedade, as pessoas não têm acesso a comida, a moradia, emprego, educação, mas você tem que ser resiliente. Né? Então, vamos entender a diferença e usar a resiliência a nosso favor e sabendo que não é sempre que a gente precisa se adaptar, não é em toda a situação que a gente precisa ser resiliente. Muitas vezes a gente precisa, ao contrário, ser assertivo e colocar um basta e talvez tomar outras decisões, né? Fazer outras escolhas para mudar aquela situação. Né? Então, eu acho importante fazer esse alerta aqui para que a gente não caia nesse discurso, né, contemporâneo de que todo mundo tem que ser resiliente em qualquer situação, não importa o que te aconteça, para que a gente possa fazer escolhas, né? Então, tudo que a gente falou aqui sobre autoconsciência, autorregulação, otimismo, isso diz respeito a ferramentas que a gente pode usar para que a gente seja mais resiliente quando a gente julgar que faz sentido. Né? E se a gente precisar de ajuda, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar apoio, recursos, mais habilidades, mas não que isso seja imposto por outras pessoas como uma forma de fazer com que a gente se submeta a situações que são inaceitáveis.
Não, isso é super importante, tá? Eu acho que a gente vive numa sociedade que realmente põe uma pressão para que a gente seja resiliente, quando às vezes o que falta é justamente as pessoas tomarem mais atitude para mudar as coisas, né? E não simplesmente aceitar, engolir aquele sapo e deixar as coisas passarem. É importante mesmo ter esse balanço, né? E esse autoconhecimento. Boa, vamos falar de prática de casa, então, o que a gente vai deixar de sugestão para essa semana? Vamos lá. Eu acho que tem um exercício muito legal que a Karen, né, que a gente comentou, ela propõe no curso dela, que ela chama de resiliência em tempo real. O que que é isso? É uma habilidade de que ensina a gente aí a desafiar esses pensamentos contraproducentes, essas coisas que a gente fica imaginando, né, em cima dos problemas que acontecem, mas é você desafiar esse pensamento exatamente no momento em que ele surge, durante ali alguma situação adversa, durante algum problema aí na vida. A ideia do exercício é você conseguir interromper esse mimimi, ou essa conversa aí que seu cérebro tá, Esse esse falatório mental. falatório, né, dentro do seu cérebro, que atrapalha a nossa performance, tanto emocional quanto cognitiva, e você conseguir revidar ali na hora. Então, assim, vamos lá. Quando você percebeu, agora, essa semana, qualquer ocasião em que você perceber que você caiu numa dessas armadilhas de pensamento que a gente citou, né, como a catastrofização, essa leitura mental, você achar que toda a culpa é sua ou que a culpa é toda dos outros, ou se você estiver se sentindo ansioso, inseguro em cima de alguma situação, o que você pode fazer? São três frasezinhas, né, que ela sugere que você usa, que você pode memorizar, né, as três frases, para poder meio que é, repensar aquela situação que você está vivendo. A primeira frase é uma que tem a ver com evidência, mas a ideia é você falar: isso não é verdade porque. Então, vamos lá, você sentiu, você começou a pensar uma coisa e começou a perceber que os pensamentos estão indo muito longe, começou a dar aquela viajada, né, em cima de um fato que não é real. Volta para a realidade, não para e pensa assim: isso não é verdade porque. E aí você continua a frase. Então, você vai fazer uma apresentação, tô nervosa, e você tá lá assim, vai ser um desastre, eu não vou conseguir, etc. Opa, para. Isso não é verdade. Por quê? Eu já fiz isso antes, eu já subi num palco, eu consigo. Você volta pra evidência, né? Volta para fatos reais, para coisas que você realmente já viveu. A segunda coisa é você reenquadrar, repensar aquilo que você está enxergando. Então, talvez você esteja pensando alguma coisa do tipo: você é mãe e você resolveu sair um dia com as suas amigas para jantar. E aí, de repente, primeira coisa que acontece com a mãe é culpa, né? Você, ai meu Deus, como eu sou egoísta, meu marido tá sobrecarregado em casa, tá sozinho, etc. Opa, peraí, para tudo. Uma forma melhor de ver isso é: cara, como que você pode enxergar isso de uma forma diferente? Se você continua com essa mesma frase, uma forma melhor de ver isso é: nós dois temos carreiras, nós dois temos amigos, ele também sai para jogar futebol ou para fazer outras coisas, e ter esses momentos externos fortalece o nosso casamento, fortalece a nossa relação. Olha como já muda, né? Ao invés de você estar se sentindo culpada, você consegue enxergar isso com outros olhos. E uma terceira frase é: se acontecer X, eu vou Y, que é você parar e fazer um plano. Isso é super útil, até principalmente nos casos de catastrofização, né? Porque isso ajuda a reduzir ali a ansiedade. Então, ao invés de você começar a só pensar que uma coisa vai acontecer e a outra vai ser pior, a outra vai ser pior, para na primeira e fala assim: tá bom, se isso acontecer, o que que eu vou fazer? E faz um plano mesmo, porque com esse plano, esse backup, né, ou essa contingência, você consegue ficar muito mais confortável e arrisca muito menos entrar na bola de neve ou nessa ideia de que esse problema vai tomar conta da sua vida inteira. São três frasezinhas, então, né? Então, a primeira lá que eu tinha falado: isso não é verdade, porque. Ou então, uma forma de melhor de ver isso é. E por último, se isso acontecer, eu vou fazer tal outra coisa. Três frases que é só você parar, lembrar, perceber o que tá no momento ali de ansiedade, ou de que não tá muito confiante do que vai acontecer nas próximas horas, percebeu que a cabeça tá viajando, usa essas três frases que são super, super úteis para voltar a gente criar ali a resiliência em tempo real. E isso é muito legal, porque cada vez que a gente reconhece e usa uma dessas 3 frases, né, por mais simples que elas possam parecer,
a gente vai conhecendo mais de perto esses condicionamentos, né? Esses pensamentos, isso que a gente chama de distorção cognitiva. E com o tempo, e com a prática, com a repetição, a gente vai retomando esse protagonismo, digamos, né, na gestão das emoções, dos pensamentos. Não é que a gente vai conseguir controlar, mas a gente vai conseguir ter uma gestão ali mais eficiente, mais benéfica. Isso vai permitir também que a gente haja nas situações difíceis com mais sabedoria, com mais consciência e cultivar essa resiliência de forma prática, né, ali imediata, no momento em que a coisa está acontecendo. E é importante saber que todos esses processos que a gente foi mencionando aqui, eles são humanos, né? São coisas que acontecem comigo, com a Fernanda e com os especialistas que escreveram essas teorias, né? Então, não é que quanto mais você estuda, então essas coisas deixam de acontecer. Mas sim, com o tempo, com a prática, com a repetição, a gente vai se tornando mais rápido e mais eficaz, assim, na gestão principalmente desses pensamentos que muitas vezes bloqueiam e paralisam a gente, né? Deixam a gente presos nessas armadilhas. É isso mesmo, acho que a ideia nossa aqui em falar de resiliência é justamente essa, de mostrar que sim, assim, as coisas difíceis elas acontecem com todo mundo, mas existem ferramentas, né? E quanto mais a gente conhece as ferramentas, quanto mais a gente se conhece, mais fácil é a gente conseguir superar esses momentos. Mas vamos agora então para o quadro que a gente mais gosta, que é Quando a Felicidade Não Dá Trabalho, com a participação dos nossos ouvintes. Oi, meu nome é Thiago e a felicidade veio de graça quando, num dia completamente inesperado, a minha esposa chegou perto de mim com uma caixinha de madeira e pediu para eu abrir. Quando eu abri essa caixinha, eu vi um teste de gravidez positivo e recebi a maravilhosa notícia de que ela estava grávida. É apenas o começo de uma felicidade muito maior que vai continuar nas nossas vidas. Ah, que legal. A gente adora esse quadro, a gente adora ouvir a participação de vocês, receber os feedbacks de vocês sobre o que vocês estão achando dos episódios e principalmente aprender aí com todo mundo sobre momentos em que a felicidade não dá trabalho, né? É muito bom a gente compartilhar também os momentos em que a gente não precisa fazer um grande esforço para ficar feliz, né? Para quando essa alegria e essas emoções positivas nos encontram. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje, entendido, capturado a essência dessa ideia de que a resiliência não é aguentar qualquer coisa a qualquer custo, e sim usar recursos, ferramentas, metodologia, isso tudo que a gente dividiu aqui, para transformar a situação quando for necessário, né? E para que a gente possa superar os obstáculos que vão se apresentar. Enquanto a gente for humano e estiver vivo aqui nessa terra, a gente vai continuar enfrentando mudanças e percalços pelo caminho. Então, que a gente possa cultivar os recursos que são necessários, as habilidades, as conexões, para que a gente possa passar por cima daquilo que for difícil, vivenciando, né? Sabendo que essas emoções elas fazem parte da nossa humanidade e de que integrar os aprendizados vai levar a gente para um lugar potencialmente de mais força, de mais coragem, de mais habilidades para lidar com as situações difíceis no futuro. E se esse é o primeiro episódio do Felicidade dá Trabalho que você está ouvindo, volta lá, ouve desde o primeiro episódio. A gente já compartilhou muita coisa aqui sobre a psicologia positiva, essa ciência que estuda a felicidade, várias histórias, muito conteúdo legal. Segue a gente tanto no Spotify quanto agora também no YouTube, no Instagram. Manda pra gente suas perguntas, o que mais você quer ouvir, mandem feedbacks, a gente adora saber o que vocês estão pensando. Mandem, óbvio, também a participação de vocês para o quadro da Felicidade, quando a felicidade não dá trabalho. E a gente segue aqui trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês. Até o próximo episódio, pessoal!